governo federal, e logo ele pudesse ver se não fosse viável para ele estar investindo até os 7%, 7,5%, no caso, que ele pudesse investir 5%, e de repente ele tira o investimento desse, e aí como é que ficaria? Se essa previdência, sendo privada, não podia quebrar, uma vez que o INSS, a previdência nossa, que seria pública, quebrou, o INSS quebrou, entendeu? Só não ficou no caos mesmo por causa de muitas manobras que teve. A outra coisa é que, por exemplo, eu já tenho 27 anos de trabalho, para 35, então falta um pouco. Não é viável, seria viável esse pessoal que estão praticamente em final de carreira, ele aderir também a essa previdência privada por tão pouco tempo, porque aí, no caso, esse porquinho, como que você estava referindo ali, não ia estar tão cheio para poder a pessoa estar tendo um benefício lá na frente. Então, eu volto, Luciene, agora um pouco mais apimentado, né? Já que você disse que o TCU é que fiscaliza, por que o termo de ajuste de conduta do TCU com relação à força terceirizada nos hospitais foi prorrogado de dezembro até 30 de junho e até hoje a força terceirizada compete conosco do quadro efetivo dentro dos hospitais? Eu queria que você respondesse de forma bem objetiva por que isso não acontece. E agora, a outra questão é que os artigos científicos e a grande mídia têm divulgado amplamente que a longevidade do povo brasileiro e no mundo em geral aumentou. De que forma reuniremos argumentos, contando com a sua participação, é claro, para enfrentar essa questão que, a meu ver, são dados agregados, que quando a gente desagrega esse dado, a gente vê que a longevidade aumentou para alguns e não é para todos. Essa questão dos novos servidores, assim, é muito importante surgir nesse debate, porque após a emenda 41 de dezembro de 2003, né, houve muita confusão. Para vocês terem uma ideia, eu entrei no Tribunal de Contas em 2004, mas eu já era servidora pública, então eu tenho regras de previdência para o serviço público. Eu não tenho regras para entes da federação. A Constituição ela não trata entes da federação separadamente. Isso precisa ter em mente. Então, se você tem 1 ano de serviço público federal, mas você já era funcionária municipal ou estadual e não teve nenhuma interrupção, você não é atingido por determinadas regras, tá certo? Algumas sim, outras não. A gente teria que fazer um debate da reforma da Previdência e que o propósito aqui não é esse, mas assim, essa clareza tem que ter. Então, eu entrei na União depois da emenda 41, mas eu não tive os meus direitos quebrados, porque eu entrei no serviço público. Serviço público é municipal, estadual e federal. Então, eu entrei no serviço público em março de 98, antes da emenda 20. Então, eu tenho todas aquelas regras asseguradas pela PEC paralela, porque a questão é que teve a emenda 41 e foi complicada pela 47, que aí retroagiu, acabou retroagindo a quem tinha entrado. Inicialmente, era para assegurar a paridade para quem tinha entrado até o ano de 98, que era a emenda 20, e aí depois a PEC paralela, quando foi aprovada, ela estendeu até quem entrou em 2003, com a emenda 41. Então, quando eu entrei no Tribunal de Contas da União, em setembro de 2004, as pessoas achavam que eu estava na Previdência Complementar. E, por acaso, eu trabalhava no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e já fiscalizava a Previdência Municipal e Estadual. Então, eu tinha uma visão das normas previdenciárias. E eu falei, negativo, eu não estou na Previdência Complementar coisa nenhuma. Não, a gente só vai assegurar aqui para quem já era servidor público federal. Eu falei, não tem regra para servidor público federal na Constituição. Tem regra para servidor público. Acabou.
E foi um debate. Eu travei um debate com o Tribunal de Contas da União no curso de formação. Eu nem tinha ingressado no tribunal. E eu travei um debate, eu me lembro, foi na minha posse, num auditório maior do que esse, e eu travando esse debate com o secretário de administração do tribunal, que achava que ia me botar nas regras da Previdência Complementar. Eu falei, negativo. Não tem lei regulamentando. Então, quem entrar enquanto não tiver lei, quando a lei for editada, esse servidor terá o direito de optar. Então, vocês que entraram em 2008, 2004, 2005, 2007, quem tomou posse hoje não está na Previdência Complementar. Mesmo quando a lei, se for editada, eles vão dar um prazo de 180 dias para instalar a fundação. Mesmo quem tomar posse nesse período vai ter o direito de fazer a opção. Eu sugiro que vocês não façam a opção. Primeiro, o que a União vai oferecer é a mesma coisa que o banco oferece. O que o sindicato pode oferecer a vocês. E essa coisa de vocês não terem a integralidade, gente, é assim, entre aspas. O que a Constituição foi mudada é que antes era assim, ó, eu tinha um cargo de assistente administrativo, ganhava R$1.000. Aí eu fiquei 25 anos ganhando R$1.000. Aí eu faço um concurso para juiz. E aí eu fiquei 25 anos, então eu fico 5 anos como juiz se sou mulher. 5 anos como juíza, um salário de 20 mil. Aí eu me aposentava com 20 mil. Trabalhava 5 anos. Não, vamos diminuir. 20 anos como assistente administrativa, ganhava R$1.000. Aí eu fiz um concurso para juíza. Passei, fico 10 anos. Aí eu fico 10 anos na carreira, 5 no cargo, cumpri, e vou ter 20 de serviço público, porque eu já era funcionária. Então, eu me aposentava com salário de juiz. Agora, ele vai pegar a média e vai pegar os 80% maiores. Ainda é muito maior do que R$3.600. Então, não é para vocês fazerem opção. Mesmo os que entraram hoje, amanhã, ontem, não é para fazer opção. Por quê? Porque o setor público, você vai ter a garantia de, se você sofrer um acidente, se você ficar doente no período, você não tem as regras draconianas da Previdência Complementar. A Previdência Complementar, ela não é de repartição simples. A nossa é. Então, mesmo que você não tenha direito à paridade, você não tenha direito à integralidade, esse não ter direito à integralidade é entre aspas. A perda que você tem é muito pouco, porque ele só calcula a média. Então, se você fica muitos anos no seu cargo, você leva aquilo que aquele seu cargo te garante, que, em geral, é mais do que a lógica do INSS. Tá? Então, é um apelo que eu faço a vocês. Eu sei que vocês ficam seduzidos pela Previdência Complementar, mas o que os sindicatos devem brigar é que vocês possam instituir uma previdência complementar àquela privada, do artigo 202, e a União oferecer isso como um benefício, como ela oferece um plano de saúde, como ela oferece auxílio alimentação, e não algo em substituição à Previdência Pública. A gente tem que ter a Previdência Pública do artigo 40 da Constituição, mesmo essa que vocês dois têm, porque ela ainda é muito melhor do que o INSS oferece. O INSS tem aquele fator previdenciário que reduz mais ainda, entendeu? E em complemento, como benefício, como as empresas privadas oferecem, um benefício como atrativo para manter o servidor na carreira e não como substituição à Previdência Pública. O que a gente luta aqui não é contra a Previdência Complementar do artigo 202. A gente luta contra a Previdência Complementar do artigo 40, que substitui, em boa parte, a Previdência Pública. É contra isso que somos contra. Imagina um juiz que ganha R$20 mil, a União só garantia a ele R$3.600. E essa diferença, a União diz assim, eu te ofereço como previdência complementar. Isso é substituição do que o juiz teria, porque mesmo esse juiz que entrar no Serviço Público Federal,
na magistratura federal ganhando 20 mil, né, ele vai ficar 35 anos contribuindo sobre a integralidade, sobre 20 mil, a União 22% em cima de 20 mil, e a gente desafia ter déficit. Não tem déficit, porque o servidor entra com 11% sobre a integralidade. Se ele ficar 35 anos contribuindo sobre aquele salário, é impossível ele não ter recurso para cobrir a aposentadoria dele. É impossível. O nosso sistema público, ele tem condições de se equilibrar. O problema, gente, da Previdência Pública hoje é que a gente tem um passivo histórico contra o qual eu não tenho como alterar. A sociedade, assim como paga 200 bilhões do juro da dívida, tem que saber que precisa pagar 52 bilhões da Previdência Pública, que tem uma carga histórica. Ora, por que ninguém se insurge em pagar 200 bilhões do juro da dívida? E por que a sociedade vai se insurgir em pagar a Previdência Pública, que historicamente o Congresso Nacional não fez o seu papel? Em que os governantes que a sociedade elegeu não fez o seu papel, não faz o seu papel em cumprir a legislação e fazer as compensações. A lei está aí, não precisa nem de lei. Já tem lei regulamentando. Desde 99, a lei que determina a compensação do INSS à nossa Previdência Pública, ela é de 99. E todos os governantes eleitos pelo povo não cumpriram o que a lei manda. Então, você entrou no serviço público antes de uma eventual regulamentação. Aí, você hoje tem um salário de 3 mil, mas você faz um concurso para ganhar 10. Aí, você contribui durante 25 anos sobre 10 mil. É claro que você vai ter algo bem próximo de 10 mil. A sua aposentadoria, você ficando 25 anos no cargo, contribuindo sobre 10 mil reais, você vai ter uma aposentadoria de uns 8.500, 9. É mais que 3.600. Então, essa lógica de dizer assim, não, eu não tô na PEC paralela, eu não tenho direito à integralidade, vocês têm que ter calma e têm que ter visão de futuro. Vocês têm que ter visão de futuro. Será que você quer ficar nesse cargo ou você vai fazer um outro? Você já tem a garantia de poder se aposentar com a média das suas últimas contribuições, 80%, apanhar a média de 80%. Isso você leva quase que a integralidade. E mais, esse grupo, as aposentadorias vão ser reajustadas anualmente, que é o que está no artigo 15 da 10887. A gente não tem plano de carreira todo ano. Vocês só não têm a paridade do plano. Só que você tem aqueles reajustes pelo IPCA ou INPC, um dos dois. Então, assim, não é tão ruim o que você tem. Isso que está aqui, gente, é muito pior. Mas não se compara. E você não pode ficar com a visão de que você vai ganhar 2 mil reais a vida inteira. Não pode, não dá. Isso é injusto fazer isso com o ser humano.